Meus queridos irmãos, saudações a todos, que a paz do Cristo esteja conosco, em nossos lares, onde quer que estejamos. Vamos então começar a nossa doutrinária de hoje com a leitura do livro Fonte Viva, escrito por Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. O capítulo selecionado é o capítulo 26, Obreiros sem Fé. E eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tiago, capítulo 2, versículo 18. Em todos os lugares, vemos o obreiro sem fé espalhando inquietação e desânimo. Devota-se a determinado empreendimento de caridade e abandona-o de início, murmurando: para quê? O mundo não presta. Compromete-se em deveres comuns e, sem qualquer mostra de persistência, se faz demissionário de obrigações edificantes, alegando não nascer para o servilismo desonroso. Aproxima-se da fé religiosa para desfrutar-lhe os benefícios. Entretanto, logo após relega ao esquecimento, asseverando: tudo isto é mentira e complicação. Se convidado à posição de evidência, repete o velho estribilho: não mereço, sou indigno. Se trazido a testemunhos de humildade, afirma sob manifesta revolta: quem me ofende assim? E transita de situação em situação, entre a lamúria e a indisciplina, com largo tempo, para sentir-se perseguido e desconsiderado. Em toda parte, é o trabalhador que não termina o serviço, porque se responsabilizou, ou o aluno que estuda continuadamente sem jamais aprender a lição. Não te concentres na fé sem obras, que constitui a embriaguez perigosa da alma. Todavia, não te consagres à ação sem fé no poder divino e em teu próprio esforço. O servidor que confia na lei da vida reconhece que todos os patrimônios e glórias do universo pertencem a Deus. Em vista disso, passa no mundo sob a luz do entusiasmo e da ação no bem incessante, completando as pequenas e grandes tarefas que lhe competem, sem enamorar-se de si mesmo na vaidade e sem escravizar-se às criações de que terá sido venturoso instrumento. Revelemos a nossa fé por intermédio das nossas obras na felicidade comum, e o Senhor conferirá à nossa vida um indefinível acréscimo de amor e sabedoria, de beleza e poder. Após essa leitura, vamos então agora para o momento da prece inicial. Amado Mestre Jesus e toda a equipe espiritual presente, rogamos apoio para a execução das atividades e que esta possa ser realizada da melhor forma possível. Que todos nós que estamos em nossos lares assistindo a essa palestra, a essa exposição, possamos estar atentos e receptivos às boas energias, aos ensinamentos, e que possamos desfrutar da melhor forma possível. Com a tua permissão, Senhor, vamos então começar a exposição de hoje. Que assim seja. Com a palavra, então, nosso querido irmão James, que irá ser o expositor de hoje. Muita paz, que o Mestre Jesus nos abençoe. Aos nossos caros amigos internautas desta conceituada instituição espírita, nós resolvemos refletirmos um tema que eu vejo que é muito convidativo, onde nós vamos abordar o primeiro capítulo do livro Nas Trilhas da Libertação, psicografado por Manuel Filomeno de Miranda em setembro de 1995. Esse nosso tema ele é muito pertinente para os nossos dias atuais, sobre a questão da saúde integral do ser, onde Filomeno de Miranda vem nos apresentar sobre a medicina holística na perspectiva dos espíritos e o que ocorreu
e o que vem ocorrendo nas recentes descobertas desta notável medicina espiritual oriunda do mundo maior. Então é um tema que nós vamos direcionarmos para o canteiro da fraternidade, solicitado pelos dirigentes desta conceituada Casa Espírita, Canteiro da Fraternidade, como também para a Casa Espírita de Tio Ormíndio, também em Salvador. Então, é um tema onde Filomeno de Miranda ele começa a relatar da seguinte forma: o cenário especial era convite à reflexão, uma superior mensagem de estesia. Em pleno coração da natureza, recordava um anfiteatro grego sem as paredes circunjacentes, banhado pela tênue claridade de um longo entardecer. Reunimos-nos ali alguns milhares de ouvintes interessados nas conferências que estudavam e discutiam temas pertinentes ao futuro da humanidade terrestre. Filomeno de Miranda, ele vai narrando que em uma região próxima à Terra, em plena natureza, havia uma quantidade enorme de espíritos, tanto encarnados fora do veículo físico em desdobramento espiritual, como também a falange de espíritos que estavam ali para assistir uma bela conferência de Dr. José Carneiro de Campos. E ele diz assim: naquela oportunidade, o conferencista Carneiro de Campos, médico baiano que contribuíra grandemente para o desenvolvimento e a prática do sacerdócio a que se dedicara na condição de verdadeiro apóstolo. Dr. Carneiro de Campos foi médico, estudioso, psiquiatra baiano. Enquanto perfumada aragem prepassou no ar, Pititinga e nós acomodamo-nos entre os muitos interessados e aguardamos a alocução. Aqui Filomeno de Miranda comenta que o próprio Pititinga, o fundador da Federação Espírita do Estado da Bahia, ele se fazia presente nessa grande conferência proferida por Dr. Carneiro de Campos. A perfeita interação entre mente, corpo, espírito, matéria, constitui desde já a base atual do modelo holístico para a saúde. A anterior separação cartesiana desses elementos que constituem um todo contribuiu para que a terapia médica diante das enfermidades tivesse aplicações isoladas, dissociando a influência de um sobre o outro, com a preponderância dos efeitos de cada um deles na paisagem do equilíbrio orgânico, assim como da doença. Nessa introdução da sua conferência, Carneiro de Campos ele vai falar que existe uma perfeita interação entre a mente e o corpo, como o espírito e matéria, que ele diz que desde já que é a base do modelo holístico, essa interatividade da mente espiritual com a mente física, com o cérebro físico, como muito bem colocou André Luiz no livro Obreiros da Vida Eterna, no Mundo Maior, quando ele, no capítulo 3, ele fala sobre o cérebro mental, sobre a mente divina e os seus 3 andares. Mais adiante, ele diz assim: cada vez mais se evidencia que na raiz de muitos males
está agindo à vontade do paciente. Vou tornar a repetir que é muito interessante essa observação. Cada vez mais se evidencia que na raiz de muitos males está agindo à vontade do paciente, que se compraz na preservação do estado que experimenta, negando-se consciente ou inconscientemente a recuperação. Multiplicam-se, por consequência, as técnicas da autocura e, mediante estas, são colocados à disposição do enfermo os recursos que eles devem movimentar a benefício próprio, libertando-se dos mecanismos de apoio por meio dos quais mascara os conflitos, estresse e desconfortos íntimos que lhe subjazem no cotidiano. Aqui, Dr. Carneiro de Campos, ele pontua que a matriz, a raiz de muito dos nossos males, não é? Que vem agindo na vontade do paciente, que se compraz no seu estado psíquico, mental. Como o Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele afirma que o pensamento cria a vida que procuramos. Portanto, muitas das nossas doenças psicossomáticas, ela tem como sua raiz, como seu vetor, como a sua matriz, o pensamento. É o pensamento que é o dínamo que vai gerar as consequências para o corpo físico. É o pensamento que vai fazer com que o corpo reflita o que o ser espiritual está plasmando na sua consciência e que, por sua vez, se materializa em enfermidades emocionais no corpo físico. E aí ele vai falar de algo que nós estamos vivendo na atualidade, com a grande pressão da pandemia, com a grande tensão emocional. E ele diz assim: as tensões mal direcionadas e suportadas por largo período, quando cessam, são substituídas por moléstias de largo porte na área dos desequilíbrios físicos, dando gênese a cânceres, crises asmáticas, insuficiências respiratórias, etc. Outras vezes, proporcionando estados esquizofrênicos, catatônicos, neuróticos, psicóticos, profundamente perturbadores. Quando afetam a área do comportamento moral, conduzem à ingestão e uso de drogas adíticas, alcoólicos, tabagismos, que representam formas de enfermidades sociais, degenerando o grupo humano que lhe padece a presença perniciosa. Então aqui ele afirma que as nossas tensões mal direcionadas e que suportada por largo período ao longo da nossa vida, ao longo de uma vida altamente estressada, que nos leva a pico de energias tão negativas, que vai somatizando no corpo físico e que mais tarde eclode como um câncer, uma depressão, uma angina, determinadas enfermidades físicas ocasionadas por conta dessa tensão mal direcionada. E aí ele diz assim: a influência da mente sobre o corpo é de grande significação para a saúde, pelo estimular ou reter da energia que a sustenta, e quando bloqueada pelo psiquismo perturbado, cede campo à proliferação dos germes que se lhe instalam, fomentando os distúrbios que se catalogam como doenças. Ou seja, ele diz aqui
que a influência da mente, não é, sobre o corpo pode gerar grande significação para a saúde, pelo estimular do reter da energia positiva ou negativa, que pode bloquear o psiquismo, cedendo campo à proliferação dos germes, de bactérias mentais, de bactérias que vai influenciar a energia cósmica do nosso universo físico e que, por sua vez, vai alterar o nosso sistema imunológico. E aí, Dr. Carneiro de Campos, na sua conferência, ele diz assim: da mesma forma, a ação da vontade aplicada com equilíbrio em favor da harmonia pessoal desbloqueia as áreas interrompidas e a energia de sustentação das células passa a vitalizá-las, restabelecendo o campo de desenvolvimento propiciador da saúde. O que ele está querendo nos dizer que quando você pratica a meditação, a oração, a fluidoterapia, não é? A terapia do passe, a renovação das energias do seu campo mórfico, do seu campo energético, quando você busca a terapêutica da prece, a terapêutica da oração, você se conecta com o fluido cósmico universal, com as energias cósmicas que está no campo magnético da Terra. Quando você eleva o pensamento ao alto, ao divino, você entra em contato com as energias superiores, e essas energias superiores vai conectar com a sua epífise pineal e vai mobilizar, renovar todo o seu campo energético, os seus chakras, os plexos solar vão ser reestabelecidos pelo ciclo novo de uma energia que podemos dizer, uma energia quântica, uma energia universal, que vai renovar célula por célula, tanto do teu corpo perispiritual como do teu corpo físico. Muitas das vezes, quando nós entramos em sintonia com as mentes divinas, com as mentes elevadas, mudando o direcionamento do nosso pensamento, você, de certa forma, está se tornando uma verdadeira usina nuclear de luzes. E essa usina nuclear de luzes vai transformar, modificar o seu corpo físico, renovar as suas células físicas. E aí ele continua dizendo: a casualidade do comportamento psicofísico do indivíduo encontra-se no ser espiritual, artífice da existência corpórea, que conduz os fatores básicos da felicidade, como se desdita que de acordo com a experiência de cada ser humano. E aí mais adiante ele diz: o ser interior reflete-se no soma, como somente se recompõe e renova sob a ação da conduta mental e moral, dirigida para o equilíbrio das emoções e da existência. E aí ele diz algo que é muito interessante: a ação da vontade. A vontade determinadora de cada um de nós para o restabelecimento da saúde ou na manutenção da doença é de ponderável resultado, refletindo os estados de harmonia ou de conflitos, não é? Que decorre da presença ou ausência da consciência de culpa, impondo reparação. E aí ele vai dizer que é essa vontade, não é, que pode restabelecer mais rápido possível o seu estado emocional, a sua determinação, a força de vontade de mudar essa posição, de sair de um estado de estresse, como ele vai dizendo aqui, não é? Os estresses e traumas prolongados
desgastam os controles retentivos do bem-estar e desatrelam as emoções que geram a desorganização celular. Diante de qualquer problema na área da saúde, a nossa conscientização, meus amigos, como ele diz aqui, do paciente, quanto ao poder de que dispõe para a autocura, desde que o desejem sinceramente, é de primacial importância, facultando-lhe a visão de um quadro otimista que lhe propicia a restauração pessoal. Essa restauração pessoal, ele vai passar no momento em que você buscar essa vontade forte, essa determinação de que há uma grande necessidade de você mudar o vetor emocional que existe em você. Portanto, ele diz algo assim muito pertinente nesse trecho do primeiro capítulo desse livro que nós estamos analisando, que é Trilhas da Libertação, a Medicina Holística. Ele diz algo que eu achei muito interessante para os caros amigos. Há em todos os indivíduos quase uma tendência para a autocompaixão. Olha o que ele diz aqui. Que há uma tendência quase em todos nós, não é? Para a autocompaixão, para a piedade de si. A autodestruição, a vingança contra os outros, em desforço inconsciente por ocorrências que lhes são desagradáveis, ante a impossibilidade de assumir essa realidade exteriormente, transforma tal aptidão em doenças, estimulando a degenerescência das células que aceleram a sua multiplicação, formando tumores cancerígenos, matando as defesas imunológicas e abrindo-se a infecções, as contaminações que perturbam a maquinaria orgânica e fomentam a instalação das enfermidades. É muito interessante algumas considerações que devemos fazer. Em todos os indivíduos ele vai dizer que existe a autocompaixão. E que eu digo assim de forma muito bem humorada, que seria assim, CDM. O que vem a ser CDM? CDM significa coitadinho de mim. Você cria aquela posição de vítima, de sofredor, não é? De autodestruição. Quando você busca somatizar que você é vítima, que você está sofrendo, que você está buscando a autocompaixão, você na realidade está se autodestruindo, buscando esse espírito de vingança com você mesmo, não é? Você está fechando as portas da sua mente em mudar esse vetor energético negativo através da vingança, do ódio, do revide. Esses vetores negativos vai fazer com que os seus plexos, a sua epífise, deixe de brilhar como de fato é e começa a somatizar cristais escuros, somatizar partículas negativas e que, como sabemos, o perispírito está totalmente em interconectividade com todo o nosso sistema nervoso. E aí ele vai ser bombardeado por energias que vai alterar os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos. E daí em diante vai haver uma eclosão de uma doença, como o câncer, tantos outros, tendo como a sua matriz, a sua origem, a sua mente. Você é o vetor das suas próprias doenças. E aí ele diz algo que tem muito com essas observações que fizemos.
Não raro, pessoas portadoras de neoplasia, o que é a neoplasia? Que é a alteração das células. A neoplasia maligna e outras doenças, quando recuperam a saúde, sentem-se surpreendidas e algo decepcionados. Tão acostumados se encontravam com a injunção mortificadora de que eram objeto. Por outro lado, dão-se conta de que a família que lhe não dispensa a mesma atenção, é o grupo social. Se desinteressa por suas vidas, despreocupando-se em relação às mesmas. Sentindo-se isoladas, desmotivam-se de viver, criam recidivas ou facultam a presença de outras mazelas que se refazem o quadro de potencionismo que passam a receber, satisfazendo-se com as ocorrências aflitivas. O que ele está querendo dizer? Que uma influencia na outra. É uma cadeia, é um efeito dominó. Uma célula vai contaminando a outra emocionalmente, psiquicamente, não é? E ele diz aqui algo que eu achei muito interessante. Espírito e corpo, mente e matéria não são partes independentes do ser, mas completamos um do outro, que se interrelacionam poderosamente por meio do psicossoma, o corpo intermediário. Corpo intermediário esse que é o perispírito, encarregado de plasmar as necessidades evolutivas do ser eterno na forma física e conduz-se às suas emoções das telas sutis das nossas energias espirituais. Portanto, os nossos traumas, os nossos psiquismos está muito relacionada com o que nós estamos fazendo. Então, meus amigos, essas breves considerações sobre trilhas da libertação nos convida a uma autorreflexão. Conforme Buda estabeleceu sobre as nobres verdades do sofrimento humano, como o sofrimento humano pode modificar a nossa estrutura mental. E Buda iria dizer, eu encerraria com essa afirmação de Buda: somos o que pensamos, com o pensamento construímos o mundo. O mundo nada mais é do que a projeção mental dos seus próprios moradores. Então há uma interatividade entre a criatura humana, o ser humano na Terra, ligado à Mãe Gaia. A Mãe Gaia é este grande organismo vivo em verdadeira interatividade entre a mente divina, o corpo físico e o ser cósmico universal que nós somos, conforme os espíritos estabeleceram a Allan Kardec. O espírito é o princípio inteligente universal. É a inteligência suprema. Cada um de nós somos essa grande inteligência suprema, mergulhado na supremacia do amor dessa inteligência divina que é Deus, o Criador de todas as coisas. E nós somos parte da mais pura expressão do amor do Criador que nós somos. Portanto, muita paz, que o Mestre Jesus nos abençoe hoje e sempre. Após então essa palestra edificante e engrandecedora para o nosso crescimento intelecto e moral, vamos fazer a oração de encerramento. Amado Mestre Jesus e a equipe espiritual, agradecemos pela oportunidade de mais um dia em que estamos aptos a receber tais ensinamentos, que podemos desfrutar desse conteúdo. Agradecemos a todos da equipe espiritual que aqui se fizeram nos diversos lugares, nos diversos lares, nos apoiando e trazendo o melhor possível do trabalho. Com a tua permissão, então, Senhor, damos por encerrado a doutrinária de hoje. Que assim seja.